Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós estamos falando sobre a glória do Senhor e eu quero nessa noite falar sobre isso. Nós refletimos esta glória e eu quero falar sobre esta glória hoje, em nome de Jesus, na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Diga assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Aleluia. Pai, nós te somos tão gratos por esta noite. Somos tão gratos por esta palavra. Que o teu Espírito Santo agora alcance a cada um dos teus filhos. Traga, a Deus, a tua liberdade. Quebra todas as cadeias agora que nos amarra, que nos prende. Fala conosco de uma forma muito especial. Eu sei que o teu Espírito Santo já falou aqui esta noite ao coração dos teus filhos. Agora, Senhor, fala através da tua palavra. Traz uma revelação rema, quebrando as cadeias e abrindo os nossos olhos, para que possamos compreender a sua boa e perfeita vontade. Ó Pai eterno, nós estamos prontos para ouvir a tua voz, no nome poderoso de Jesus. Amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite falar sobre o tema refletindo a glória de Deus. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés. A lei, ela traz a revelação dos nossos pecados. A Bíblia diz que a lei, ela trouxe com ela a morte. Eu quero que você compreenda que enquanto não existia lei, não existia um castigo, uma punição. Então, quando a lei vem, ela traz um decreto de morte. Então, Moisés, ele vai trazer a lei, e a lei, ela traz a morte. E a Bíblia diz que mesmo essa lei que trouxe a morte, ela trouxe com ela uma glória, que era uma glória transitória. Porque quando não há lei, não há punição. Entenda o que eu quero te dizer. Enquanto um procedimento não é estabelecido como algo criminoso, então não há para ele uma punição. Nós tivemos isso recente na nossa história. O mundo passou por isso. Quando a internet começou a se espalhar pelo mundo, começaram a surgir crimes virtuais, crimes que eram cometidos pela internet. E esses crimes, eles não podiam ser enquadrados, porque não existiam leis que especificassem que tipo de punição aquela pessoa teria por ter cometido aquele crime. Então foi necessário uma reforma para que pudesse existir algumas punições para alguns crimes que eram cometidos pela internet, porque era algo novo. Então, a partir daquele momento, quando você começou a praticar aquelas coisas,
você passou agora a ser passivo de um julgamento e de uma punição, porque existe agora uma lei que diz a você, você não pode fazer isso, você não pode agir dessa forma na internet, você não pode lidar dessa maneira com as pessoas através dos canais virtuais. Então, exatamente isso, quando a lei veio, a lei começou a estabelecer as regras, começou a estabelecer limites, e com a lei veio a condenação, e com a condenação veio a morte. Então, a palavra de Deus diz que Moisés, ele trouxe a morte, a lei trouxe a morte. Mas esta lei, mesmo vindo com esta ideia de nos limitar, de nos mostrar a punição para cada erro, para a coisa que fazíamos, a Bíblia diz que também ela veio cheia da glória. E Moisés estava cheio da glória. Só que essa glória era uma glória transitória, não era uma glória que iria permanecer, porque a lei era uma preparação para o que nós iríamos receber depois. Era uma preparação para entrarmos na graça, em uma nova aliança em Cristo Jesus. Uma vez compreendendo as limitações das relações, de como nos comportarmos, então estaríamos prontos para receber agora uma nova glória, um novo momento, um novo pacto que viria pela graça de Deus. Aí Paulo diz, se essa lei transitória, ela trouxe glória, imagine essa glória agora, que foi derramada sobre nós, essa unção, isso que foi derramado sobre nós, agora não é mais transitório, agora ela está de forma permanente sobre nós. Aleluia. Então, a palavra diz que Moisés, quando ele recebe as tábuas da lei, e ele se enche dessa glória, a glória que estava sobre ele era tão poderosa, que refletia um brilho tão poderoso, tão forte, que as pessoas não aguentavam olhar para ele, por causa do resplendor daquela glória. Então os filhos de Deus pediu a ele, os judeus pediu a Moisés que colocasse um véu, para que eles pudessem olhar para Moisés, por causa da glória que Moisés refletia. Então Moisés colocou um véu, e ele se apresentava diante do povo com aquele véu. Só que, à medida em que o tempo foi passando, a glória foi se esvaindo, porque era transitória. Então Moisés foi perdendo o brilho, e para que não fosse percebido isso, ele permaneceu usando o véu. E esse véu ficava sobre o seu rosto, e as pessoas achavam que ele ainda estava refletindo a glória, mas ele não estava mais cheio desta glória. E ele colocava um véu. E toda vez que os judeus viam Moisés e viam aquele véu, então eles lembravam da lei. Eles lembravam que eles tinham um compromisso, uma obrigação com Deus. E eles eram cheios de temor por causa daquela imagem. Mas a Bíblia diz que isso se foi, que isso passou, que a glória se passou. Mas agora nós recebemos esta glória em nós. Recebemos esta glória dentro de nós. E ela vai crescendo, 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 até se tornar a glória perfeita em Cristo em nossas vidas. Aleluia. Então nós não estamos mais com o rosto cobertos. Não estamos mais. Agora as pessoas olham para nós e elas veem a glória de Deus. Nós agora estamos, como a Bíblia diz, como espetáculo para o mundo. E o mundo olha para os crentes, para os que são de Cristo, e vê neles a glória de Cristo. E você não precisa mais esconder isso, porque isso agora faz parte da sua vida. E é disso que o apóstolo está falando. Essa glória agora faz parte das nossas vidas. E quando as pessoas olham para nós, elas veem esta glória. Elas percebem esta glória. E aí ele vai dizer que nós somos então como um espelho, que refletimos esta glória. Agora, nós precisamos pensar muito sobre isso. Porque se nós somos um espelho, e que refletimos a glória de Deus, então, e que não estamos mais descobertos,
E quando as pessoas olham para nós, elas veem essa glória refletida em nós. Então nós precisamos pensar o que estamos refletindo. E isso é determinado pelo que está na nossa frente. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Quando você olha no espelho, o espelho vai sempre refletir o que está na frente dele. Se você estiver na frente do espelho, ele vai refletir a sua imagem. Se você colocar uma luz na frente do espelho, ele vai refletir a luz que está na frente dele. Se você colocar um pano preto na frente do espelho, ele vai refletir esse pano preto. A questão é o que está na nossa frente. O que nós temos na nossa frente. Ele diz, nós somos como um espelho que refletimos a glória do Senhor. Então nós precisamos entender que na nossa frente precisa ter a glória de Deus. Precisamos que o Senhor esteja à nossa frente. A questão é que às vezes nós estamos refletindo coisas que colocamos entre nós e Deus. E estas coisas estão ofuscando a glória de Deus em nós. Se você coloca diante de você, por exemplo, dívidas, e você só consegue ver as suas dívidas, você vai olhar e você vai refletir isso. E as pessoas olharão para você e verão em você um espírito de dívida. O seu rosto reflete dívida. Se você coloca diante de você preocupação, as pessoas olharão para você e verão preocupação. Se você coloca diante de você o medo, as pessoas vão olhar para você e só vão ver medo. Se você coloca diante de você insegurança, tristeza, timidez, então o que está na sua frente? O que você tem refletido? Você precisa tirar tudo o que está na sua frente. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar a sua glória, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que não refletimos então essa glória na intensidade que ela deve ser refletida? Porque o nosso espelho está embaçado, o nosso espelho está cheio de coisas, o nosso espelho tem tanto bagulho na frente dele, que ele não está refletindo a verdadeira glória. E Paulo está dizendo isso, nós somos como um espelho, que refletimos a glória de Deus. Se você vive em pecado, então você vai refletir o pecado. Se você vive mentira, então você vai refletir a mentira. E isso é muito interessante, porque observe como tudo que o crente faz é logo notado. Tudo que o crente faz, as pessoas percebem logo. E dizem assim, não é crente, por que está fazendo isso? Porque há em você uma glória, há em você uma luz que chama a atenção das pessoas. E elas observam. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que o universo, ouça o que eu vou te dizer, não é a terra, não só as pessoas. A Bíblia diz que o universo, você entende a grandeza disso? O universo espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Isso quer dizer que o sol, quando ele nasceu hoje, ele olhava para você e ele esperava que você manifestasse a glória de Deus. Agora mesmo as estrelas, a lua, os astros, todos os planetas, tudo que existe no universo, tudo que existe na terra, embaixo, em cima, no sol, está esperando que você manifeste a glória de Deus. Se você quiser colocar isso mais próximo, então o teu vizinho, ele está esperando que você chegue em casa hoje, quando você caminhar e entrar na tua casa, você reflita a glória de Deus. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu gato, o teu cachorro, o teu papagaio, o teu periquito, estão esperando amanhã no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, quando você entrar no teu computador para fazer os seus trabalhos agora virtuais, as pessoas que estão lá do outro lado da tela, estão esperando olhar para você. As pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo agora, estão esperando agora que reflitamos a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas nós não estamos, diga assim, eu não estou impedido. Diga, eu não estou impedido de refletir essa glória. Então, por que podemos refletir essa glória?
Porque você pode. Sabe, é isso que a palavra afirma. Ela diz, nós não estamos com rostos encobertos, nós podemos refletir essa glória. E por que eu posso? Porque você pode refletir. Entenda isso. Não existe nada que te impeça. Porque tudo que você precisa para refletir essa glória já foi estabelecido, já foi providenciado. Então nada pode te impedir de você refletir a glória de Deus, como um espelho. O que impede de um espelho refletir uma imagem? Nada. É só você colocar a imagem diante dele. E assim, nesta noite, eu quero profetizar que a imagem do Senhor estará sobre a sua vida. E que você vai refletir essa imagem em nome de Jesus. Que esta glória será refletida em tua vida. A primeira coisa que você precisa entender é que nós temos a liberdade. João 8,36 diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim, se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Então por que você pode refletir a glória de Deus? Porque você é livre. O sangue de Cristo derramado na cruz te libertou de todas as amarras que existiam na sua vida, de toda a condenação, de todo o seu pecado. Através do sangue de Cristo, você agora é livre. Não há mais condenação em você. As pessoas não podem olhar para você e apontar o seu passado, porque o seu passado Cristo já levou na cruz do Calvário. Você não pode mais viver preso a esse passado, porque eu era. Você não é mais, agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo te libertou. Pode aplaudir mesmo a Ele. Aleluia. O diabo ele vai estar sempre te apontando quem você era, quem você era, quem você era, quem você era. Você não é mais. Cristo te libertou. Ouvi o testemunho de um homem que era procurado pela justiça. Ele era um homem muito perverso. E esse homem se converteu. E ele foi absolvido dos seus crimes. E a cidade onde ele nasceu, ele foi jurado de morte. E a polícia disse que no dia que ele chegasse lá, que eles pegariam ele. E aí, a igreja local convocou ele para uma conferência. E saíram anunciando pela cidade que ele estaria lá. E quando ele chegou e desceu do carro, estavam 3 viaturas da polícia esperando ele. E quando ele desceu, disseram a ele, chamaram ele pelo vulgo que ele era conhecido. E disseram, é você? Ele disse, não, esse homem já morreu, agora eu sou outra criatura. Vocês não precisam mais se preocupar, porque esse homem já morreu. Aleluia. Diga comigo assim, o velho homem já morreu. Cristo me libertou. Oh, aleluia. Dá um aplauso forte. Tem pessoas que não conseguem avançar na fé, porque elas estão presas ainda ao passado. Elas estão ainda presas a sentimentos, a julgamentos, às coisas. E Cristo disse, eu libertei você. Eu morri e derramei meu sangue. Não há mais condenação para você. Eu te dou agora uma nova vida. A lei, ela te condenou. A lei, ela te julgou, mas eu paguei por você, e agora você é livre, livre, aleluia, glória a Deus. A segunda coisa, porque podemos refletir a glória de Deus, é porque nós temos a presença contínua do Espírito Santo. Você não está só. Você tem o Espírito Santo que está com você. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele diz, Timóteo,
Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Um espírito, você tem um espírito que não é mais o espírito que dominava a sua vida. A palavra de Deus diz que todo homem, ele era influenciado, dominado pelo espírito das trevas. E agora nós não temos mais nenhum espírito dominando a sua vida. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que estão sem Cristo, ele tem o espírito da morte, que o conduz para a morte. Aqueles que se inclinam para a carne, então eles caminham para a morte. Mas nós temos o espírito da vida. Aleluia. Deixa eu te explicar quem era Timóteo. Timóteo, ele se converte, ele era judeu, porque ele era mestiço, a mãe dele era judia, a sua avó, a sua origem materna era judia, mas a sua origem paterna era grega. Então a mãe de Timóteo casou com um grego. Os gregos, eles eram conhecidos pela sua filosofia e também eles tinham muitos deuses. Todos nós aqui já ouvimos falar dos deuses da mitologia grega. Se não ouvimos, estamos ouvindo agora. Então Timóteo vem por parte do pai de uma raiz de uma origem grega, que acreditavam em muitos deuses. Os gregos tinham tantos deuses, que eles acreditavam que para cada coisa que existia no mundo existia um Deus. E um dia eles pararam, os gregos pensavam muito. Os gregos, eles gostavam de pensar. E um dia eles pararam e disseram assim: por acaso nós esquecemos de algum Deus? E se esquecemos, esse Deus, ele vai nos castigar. Então eles colocaram lá na cidade de Atenas um monumento, e escreveram assim: ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, quando ele chega nessa cidade, ele vai dizer: eu vejo que vocês são religiosos, eu vejo que vocês são pessoas quebrantadas, que gostam de adorar a deuses, e eu quero hoje falar a vocês desse Deus aqui, esse Deus desconhecido. E naquele dia o apóstolo Paulo, ele prega e muitos gregos se convertem. Então Timóteo, ele vem dessa origem, de um pai grego, de um pai idólatra, de um pai que era envolvido com a filosofia grega, de tantas teorias, de tantas histórias. Mas ele tinha uma mãe convertida ao cristianismo e uma avó convertida ao cristianismo. Então Timóteo, ele caminhava entre esses dois sentimentos. De um lado, ele era um homem cheio da presença de Deus, mas às vezes ele se via cocheando nesse sentimento de medo, de não ter certeza da sua unção. E ele deixava que esses espíritos religiosos, esses espíritos freasse a unção que estava na vida dele. Nós precisamos ter cuidado e precisamos nos perguntar que espírito está regendo as nossas vidas. Tem pessoas que estão na igreja, mas o que rege a vida delas é um espírito de violência. Elas são violentas, elas agem com violência dentro de casa, elas machucam as pessoas, e elas não se importam com isso, porque há um espírito. Tem pessoas que têm um espírito de medo, como Timóteo. Tinha medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de enfrentar determinadas situações. Então ele era freado, e a Bíblia diz que ele vivia cheio de dores. Ele era ansioso, porque esse espírito de medo gerava um espírito de ansiedade. E Paulo chega até a recomendar ele a tomar vinho como remédio, para que as dores que ele sentia pudessem ser aliviadas, porque ele era muito ansioso. Então ele tinha um espírito que o dominava. Tem pessoas que têm um espírito de mentira, está na igreja, mas vive mentindo, vive enganando. Então o espírito que está dominando a sua vida, observe isso.
Tem pessoas que estão na igreja, mas têm um espírito de adultério, de prostituição, e estão se prostituindo, sabe, estão mentindo, adulterando, mas mesmo assim estão aqui. Mas o Espírito que está governando a sua vida não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. O Espírito que anda com você não é o Espírito Santo. Então, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu quero que você lembre disso, que quando eu te ungi, eu liberei sobre a sua vida o Espírito. Quando eu coloquei a minha mão sobre você, eu liberei sobre você o Espírito Santo. Então, Timóteo, viva isso. Lembra, o mesmo Espírito, a mesma unção, esse mesmo Espírito estava na vida da sua avó. A avó de Timóteo era uma mulher cheia do Espírito Santo. Estava também na vida da mãe dele. E ele disse: lembra da tua avó, da tua mãe. O Espírito de Deus estava sobre elas. E é esse Espírito, não o Espírito da Grécia, não o Espírito que está lá da idolatria, da feitiçaria, do medo. Não é esse Espírito que rege a sua vida. O que rege a sua vida, Timóteo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é Ele que precisa conduzir a sua vida. Porque Ele não nos deu, Deus não nos deu um espírito de temor. Ele nos deu um espírito de amor. Ele nos deu um espírito de fortaleza. Ele nos deu um espírito de domínio próprio. Um espírito de equilíbrio. Para que nós não percamos aquilo, a direção do que Deus tem para nós. Qual é o espírito que está na tua vida? Eu quero te dizer, você pode refletir a glória de Deus, porque já foi liberada sobre você o Espírito Santo. Interessante que, quando Jesus lê Isaías 61, e ele lê e ele diz: agora, o Espírito de Deus está sobre mim. Então Jesus Cristo sabia que ele poderia refletir a glória de Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele vai deixar os apóstolos, observe o que eu quero te dizer. Quando Jesus Cristo vai deixar os apóstolos, ele não tira uma selfie. Vamos tirar aqui uma selfie, porque quem vê a sua selfie comigo vai saber que você estava comigo. Então, se alguém duvidar, você mostra a nossa foto, a nossa selfie. Jesus Cristo não tirou uma selfie. Jesus Cristo também não arrancou um pedaço, um fio de cabelo, e entregou um fio de cabelo a cada apóstolo e disse: se alguém duvidar, vocês mostram o meu fio de cabelo. E você diz: olha, estou aqui com o fio de cabelo dele, eu andei com ele. Jesus Cristo também não escreveu uma declaração de próprio punho, dizendo: olha, eu declaro que eu sou Jesus Cristo de Nazaré, o que vinha de vir e veio, eu sou filho de Deus, cheio da unção, da glória, do poder, e esses homens aqui foram constituídos por mim, 12 apóstolos, eles andaram comigo até a minha crucificação e a minha ressurreição. Cristo não deu nada a eles, nada físico. A única coisa que Cristo deu a eles, está lá em João 14, ele disse: eu vou rogar ao Pai, e eu vou dar a vocês o mesmo Espírito que está em mim, esse mesmo Espírito agora vai estar em vocês. E esse Espírito que está em mim, e esse Espírito que vai estar em vocês, vão fazer de vocês verdadeiramente filhos de Deus, e vai fazer de vocês iguaizinho a mim. Em João capítulo 21, quando Jesus se encontra com eles, a Bíblia diz que Jesus entra na casa e Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E lá no livro de Atos, Jesus diz a eles: fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o que o mundo não pode receber. Então fiquem em Jerusalém, até que do céu venha o Espírito Santo. Aleluia. Você pode refletir a glória de Deus, porque você tem o Espírito Santo. Esse Espírito, ele disse, Moisés não tinha,
o Espírito Santo. Por isso a glória de Moisés era transitória. Mas nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar o Espírito Santo. Sabe, às vezes nós agimos como alguém que entra no carro e do nosso lado está lá o Espírito Santo. E aí você vai uma viagem de 4 horas ou 10 horas e você vai dirigindo e está aqui aquela pessoa do seu lado e você não dá uma palavra e você segue e vai e segue e segue e segue e você não diz nada e você diz assim: o Espírito Santo está comigo, mas você não fala com ele, ele não fala com você. Você não deixa ele conduzir a sua vida. Então ele está com você, mas você não pode ser influenciado por ele, porque você não conversa com ele, você não tem intimidade com ele. E nós nos tornamos iguais com quem nós temos intimidade. Vocês já viram isso? Às vezes você liga para um casal e a esposa atende e você diz: eu pensei que era fulano. É porque a convivência é tão forte que às vezes nos faz ficar parecido com quem nós convivemos. Se você conviver com o Espírito Santo, então você vai ficar parecido com ele, refletindo a glória de Deus. Você não pode ignorar o Espírito Santo. A Bíblia diz: fala em línguas, faça orações, súplicas. Quando tiver entre vós, cantai cânticos, hinos, salmos, anunciai a palavra. E quando vocês fizerem isso, então o Espírito de Deus estará entre vós. Você precisa ter essa vida de intimidade com o Espírito Santo, de falar com ele. Você pode refletir, porque Cristo disse: eu estou dando a vocês o Espírito Santo. O mundo não pode receber, o mundo não conhece, mas ele habitará em vocês. Aleluia. Você pode refletir a glória de Deus, porque você é um espelho que tem aço. Vocês já viram falar de espelho sem aço? O espelho sem aço é um espelho que ele não tem um fundo que reflete a imagem, mas vocês não. Vocês são um espelho que tem o Espírito Santo. Então vocês podem refletir a glória de Deus. Paulo disse: nós temos o Espírito e pelo Espírito nós podemos refletir a glória de Deus. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Você não vai procurar o Espírito Santo. Tem pessoas que ficam caçando o Espírito Santo. Olha, eu soube que na igreja Assembleia de Deus, lá no Boqueirão, eu nem sei onde é o Boqueirão, mas lá tem o Espírito Santo. Aí você pega o carro, avião, o jegue, o metrô e vai para lá, atrás do Espírito Santo. E você espera então quando o pastor for falar, porque quando aquele pastor for falar, o Espírito Santo vem. Tem pessoas que dizem: não rapaz, não é aqui no Boqueirão não, é na vigília lá na outra igreja. Aí você sai do Boqueirão e você vai para a vigília, porque lá naquela vigília, aí quando a vigília começar, o Espírito Santo vai vir. E o Espírito Santo do seu lado diz assim: uau, para onde é que ele está indo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não se reúne para buscar o Espírito Santo, você se reúne para manifestar o Espírito que já está em você. Você entende isso? Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Então quando você estiver no seu quarto, na sua casa, no seu banheiro, lá trancado, sozinho, você pode ser cheio da glória, rodar, arrupiar, falar em mistério, falar em línguas, receber revelações. Porque você tem pela primeira vez na minha vida, eu era bem novo convertido, eu vi uma irmã refletia a glória de Deus, como eu nunca vi antes. Eu cheguei na igreja, essa irmã era diaconisa e ela fazia parte do grupo de oração. E era de tarde.
E quando eu cheguei lá, ela estava orando. E quando essa irmã saiu do quarto de oração, lá daquele lugar da igreja, o rosto dela brilhava como eu nunca vi antes na minha vida. E eu ficava assim, olhando para ela, assim, parecia uma mosquinha atrás da luz. Eu ficava encantado de ver aquela coisa tão poderosa. Eu quero te dizer que esse poder está disponível aí, agora, porque o Espírito Santo está em você. Aleluia. Por que você pode refletir essa glória? A última coisa é porque estamos crescendo. Diga assim, eu estou crescendo. De glória em glória. Diga de novo, eu estou crescendo. De glória em glória. E aqui é que está o segredo. O apóstolo Paulo diz que quando Moisés ele recebeu a glória de Deus, ela veio de fora e repousou sobre ele. Então ele ficou envolvido sobre aquela luz. Então é como se ele tivesse envolvido sobre aquele poder de luz, e ele andava e aquela luz estava envolvendo ele. E aquela luz estava sobre ele e o envolvia, porque a glória estava sobre ele. E ele andava e as pessoas viam, e as pessoas não podiam olhar, porque tinha uma glória envolvendo ele, uma luz, um poder envolvendo ele, muito forte. João Batista, ele diz isso, quando João Batista vê Jesus, irmãos, essa é uma das passagens mais poderosas que eu acho na Bíblia. Ele diz, eu vi o unigênito, Filho de Deus, um único homem, e a glória do Pai. Imaginem o que João viu. Se vê Moisés, que recebeu essa glória, já era impactante. Agora imagine, João viu Jesus com toda a glória de Deus sobre ele. Ele disse, eu vi a glória do unigênito do Filho de Deus, em um único homem. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, o que é isso que eu estou vendo? Toda a glória de Deus, porque Jesus, ele trouxe toda a glória de Deus para a terra, toda a glória de Deus, um homem só andando com toda a glória de Deus. Tinha momentos na vida de Jesus que os apóstolos não conseguiam se aproximar dele, não conseguiam, porque era tanta unção, tanto poder, a Bíblia diz que eles tinham medo de se achegar perto de Jesus, de tanta glória. Então essa glória, ela estava do lado de fora, ela revestia o homem, como esse casaco, ela revestia Moisés. Era muita glória, isso já é poderoso, mas aqui o texto diz, olha bem o que o texto diz, mas todos nós, diga assim, está falando comigo, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e agora aqui está o mistério, somos transformados de glória em glória. Não é mais uma luz que vem sobre você, agora é algo que está dentro de você. O reino de Deus entrou em você, a glória de Deus entrou em você, e você não reflete ela mais fora, mas você reflete ela de dentro para fora. Ele vai transformando o que está dentro, por isso ele diz, de forma permanente, não temporária, eu vou crescendo em glória, todos os dias eu estou crescendo em glória, porque agora em mim o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus, ele está crescendo em dentro de mim, e ele se tornou um comigo, e eu, o Espírito de Deus, somos um só Espírito. Uau! Porque quando na lei a glória era derramada, mas era como você colocar argola, prata, ouro no focinho de um porco. Você dá banho em um porco, coloca nele uma argola, e ele imediatamente, quando ele se solta, ele vai para a lama. E ele
possa ser o que ele era, porque a natureza dele é assim. Mas a Bíblia diz que agora não. Essa glória, ela entrou em nós. E nós não podemos mais voltar. Não podemos mais ser quem nós éramos. Porque Cristo não veio nos melhorar. Cristo veio nos transformar. Ele nos fez nascer de novo. Agora nós não podemos mais voltar a ser o que éramos antes. Não podemos mais voltar a ser aquele pecador. Não podemos mais voltar a ser aquele filho do diabo. Não podemos mais voltarmos a ser filho do pecado. Porque há em nós a glória do Senhor. E ela está crescendo todos os dias dentro de nós. E de glória em glória. Então deixe esta glória crescer. Tem pessoas que experimentaram esta glória. E têm experimentado de forma tão intensa. É como um mergulhador. Sabe, é como alguém que vai à praia. Tem pessoas que vão à praia e elas não passam da areia. Passa o dia todo na areia ali, tomando sol. Chega em casa toda queimada. Dizendo, eu fui à praia hoje, que maravilha, estou tranquilo. Mas tem pessoas que vão e elas vão mais fundo. E elas mergulham. E elas dizem a quem está na areia, vem, bora. E quem está na areia diz, não vou aí não. Mas a pessoa mergulha, sente a onda, pula sobre a onda, consegue ver algumas coisas assim, no fundo do mar. E ela, uau, que coisa linda. E ela diz, como é bom. Mas tem pessoas que vão mais além. Tem pessoas que conseguem mergulhar no mais profundo do mar. Conseguem ver peixes que nós nunca veremos. Consegue nadar, ver coisas, ver corais, tocar nesses corais que nós nunca tocaremos, porque eles vão mais profundo. Assim é a glória de Deus. Tem pessoas que estão experimentando só a areia. Tem pessoas que estão nadando lá um pouco mais fundo. Mas tem pessoas que estão mergulhando no mais profundo de Deus. E Paulo diz, e cada dia mais, nós somos transformados de glória em glória. Tem algo acontecendo dentro de você. O Espírito Santo está te transformando. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E precisamos cada vez mais nos entregarmos. Cada vez mais. Para refletirmos essa glória. Para cada vez mais ficarmos parecidos com Cristo. Cada vez mais. Tirando as coisas que estão na nossa frente, para que quando as pessoas olhem para nós, olhem e digam, uau, ele é igualzinho a Jesus, ele é igualzinho a Jesus, ele é Jesus na terra, e eu profetizo que isso vai acontecer com você. A palavra nos diz então que isso já começou. Isso já começou. Refletindo a glória de Deus. Levanta a tua mão e diga, eu estou refletindo a glória de Deus. Fica de pé. Eu quero orar por você.